independentemente do que você está enfrentando, eu quero lembrá-lo que você é um vencedor em Jesus Cristo. E deixe-me dizer uma coisa: onde Deus está trabalhando, o diabo também estará trabalhando. Mas ele estará trabalhando em oposição ao Senhor. Ele estará trabalhando para tentar interromper ou desencorajar qualquer movimento de Deus entre seu povo. Mas quando nos preparamos para cumprir qualquer visão de Deus em nossas vidas, todos os inimigos e conspirações externas falham. Todos os seus ataques externos foram bloqueados. O que você acha que acontece quando todas as conspirações externas do diabo falham? Ele ataca por dentro. O mal tentará plantar uma semente dentro de você. Quando ele não puder te afetar mais fisicamente, dê uma boa olhada honesta em si mesmo. O diabo ele tenta te usar para te distrair de ser um cristão eficaz. Ele está tentando te desencorajar a ter pensamentos duvidosos, a ter pensamentos de insegurança. Nomeie o seu inimigo e repreenda-o. Todos nós temos um. Ninguém é tão santo, tão salvo. A Bíblia diz que aqueles que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Esse versículo é sobre identificar um pecado de dentro, desse desejo ímpio, daquela paixão doentia, e então dizer não a ela. Quando chegar ao ponto e você diz que o meu amor em Deus é maior que o amor por qualquer outra coisa, é assim que você crucifica a sua carne. Então, se o seu inimigo é a amargura, ele tem que desaparecer. Se é a falta de perdão, ela tem que desaparecer. Se é a baixa autoestima, não apoie mais isso. Encorajo a você fazer 3 coisas se quiser vencer o inimigo. Primeiro, tire os olhos do problema e concentre seus olhos nas promessas de Deus. Engrandeça a Deus em vez dos seus problemas. Em segundo lugar, mude suas palavras para falar sobre a derrota e comece a falar a palavra de Deus sobre a sua situação. Comece a falar as promessas de Deus sobre a sua situação. E finalmente, invoque o poder que o nome de Jesus Cristo nos oferece. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Essa é uma promessa para nós, uma promessa de segurança. Deus lutará suas batalhas. Ele lutará nossas batalhas. E precisamos apenas manter a nossa paz. E deixe Deus trabalhar em seu nome, porque temos uma promessa de que a batalha que você enfrenta pertence ao Senhor. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Essa é uma promessa de provisão. Se você tiver uma necessidade, Deus pode atender essa necessidade. Mas isso não significa que você terá tudo o que deseja. Mas em Jesus Cristo você terá tudo o que você pode precisar. Então, não há perda quando você tem Jesus. Em outras palavras, Deus está sempre lá. Ele vai estar lá quando a vida parecer pesada. Ele vai estar lá quando parecer que você está passando pelo inferno. Ele vai estar lá quando você não se importa no mundo. Ele estará lá enquanto você estiver andando pelo vale da sombra e da morte. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Elas simplesmente não podem quebrar uma pessoa que está em Cristo. Jesus pode trazer mudança nas piores circunstâncias. Ele pode falar com calma nas piores tempestades da sua vida. E, portanto, nossa segurança como filhos de Deus está em saber que maior é aquele que está em mim do que aquele que estava no mundo. Então tenha fé que os seus passos serão ordenados. Seus passos são ordenados pela mão do Senhor. Você não pode ser quebrado, filho de Deus. Você não pode. A Bíblia nunca disse que, porque somos cristãos, nenhuma provação ou desafio surgirá em nossos caminhos. Em vez disso, ela diz que são muitas as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Somos informados que devemos esperar as aprovações. Não olhe para elas como se fossem estranhos acontecimentos. E também não devemos julgar o amor de Deus por nós pelas coisas que acontecem ou não acontecem em nossas vidas. É tão amado. O Deus a quem servimos é aquele que muda as coisas.
para o bem daqueles que amam e confiam nele. Um Deus que transforma a ameaça em triunfo. Um Deus que levou José da prisão ao palácio. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e para sempre. Ele fala e não age? Ele promete e não cumpre? Já passei por tempestades, senti dor, já me machuquei. Perguntei aonde Deus estava, e mesmo que a tempestade tenha sido difícil de passar, Ele me ensinou algo. Me ensinou a confiar em Jesus, me ensinou a orar, me ensinou a permanecer. Sem mais nada além da fé, apenas da fé, eu aprendi a confiar em Deus. Apesar de tudo que eu aprendi e depender da palavra dele. E adivinha, ele nunca me decepcionou. É fácil ser definido por um momento na vida. Algumas pessoas são definidas por um relacionamento fracassado, por um empreendimento comercial fracassado, um divórcio, até mesmo uma carreira acabando com uma lesão. Mas na Bíblia, o diabo é chamado de acusador, e ele adoraria convencê-lo de que aquela causa daquele erro, por conta daquela falta, por conta daquele momento, você deveria começar a se desprezar. Deixe-me dizer que não importa qual foi o erro que você cometeu, o plano de Deus ainda prevalecerá, a vontade de Deus ainda será feita. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se há fôlego em seu corpo é porque Jesus sustenta, é porque Jesus Cristo me fortalece. E se estou ausente a esse corpo, então ainda estou presente na eternidade com Cristo. Deus enxugará suas lágrimas. Ele será uma ponte sobre as águas turbulentas. Ele será o sol em um dia chuvoso. Ele será a sua força no momento em que você estiver fraco. Então levante a cabeça e não abaixe os ombros. Você é filho de Deus. Não há um diabo que possa te quebrar. Não há uma situação que possa te quebrar. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então eu encorajo você a conhecer as promessas de Deus. Conhecê-las. Apegar-se às suas promessas. Nossa parte é ter fé no que Deus quer dizer. Simplesmente confie em Deus e honre a sua palavra. Se a palavra de Deus me diz que muitos estão nas aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas elas. Então, a minha parte é segurar a sua promessa pela fé, com os olhos da fé. Você pode ver a mão de Deus, a bondade de Deus em todas as situações, independente de quão dolorosa seja. Fé é considerar que foi colocado nesse conjunto de circunstâncias por alguma razão ou algum propósito específico. Um propósito para desbloquear um desejo mais forte de oração em sua vida. Um propósito como despertar uma fome de justiça e santidade nunca antes vista na sua vida. Ou talvez o propósito de tal teste seja expor os dons e o chamado que está adormecido dentro de você. Com muita frequência estamos nos conectando no negativo. Não vemos o positivo nessa situação e não vemos o que Deus está tentando fazer. Será que a razão para essa dificuldade é que Deus quer revelar algo a você? Quem Ele realmente é? Talvez seja um teste onde Deus quer demonstrar ser o seu provedor. Ou talvez Ele queira demonstrar a sua força e bondade para você. Seja qual for o propósito dessa provação que você está passando, eu o encorajo a fazer a sua parte. A sua parte é manter a fé e olhar para Jesus. As promessas de Deus são aquilo que você e eu devemos confiar, porque Deus é um Deus fiel. Ele é um Deus que cumpre a sua palavra porque Ele é de verdade. Agora, eu oro para que essa mensagem servirá como um lembrete para cada um que está ouvindo. Eu quero que você saiba que quando você começar a confiar nas promessas de Deus, você perceberá que está bem cuidado e nada lhe faltará. E para aqueles que possam estar se perguntando quais são essas promessas, permita-me lembrá-lo o que a Bíblia diz. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Essa é uma promessa para aquelas épocas da vida que você sente que não consegue descansar. É uma promessa que o Deus Todo-Poderoso irá ajudá-lo. O Senhor virá em seu auxílio. Ele será o seu apoio. Ele será o seu pilar. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isso é uma promessa para nos agarrarmos em tempos de fraqueza. Deus dará forças aos cansados. Ele o ajudará a permanecer em pé quando os tempos ficarem difíceis. Ele o ajudará a seguir em frente quando parecer que você está prestes a ficar sobrecarregado. Esperar Deus não se trata apenas de esperar para receber aquilo pelo qual você orou. Não, muitas vezes esperar Deus é apenas para lhe ensinar alguma lição. Outras vezes, trata-se de desenvolver uma paciência dentro de você.
uma fé dentro de você. Às vezes, Deus faz você esperar até que a sua própria vontade se dobre e você se torne obediente o suficiente para dizer não à minha vontade, Senhor, mas que a sua vontade seja feita. Você já parou para pensar por que é tão importante esperar a Deus? Porque não podemos resolver os problemas com as nossas próprias mãos pela fé? Porque não podemos fazer as coisas acontecerem e declarar em nome de Jesus durante todo o processo? Essas foram algumas questões pelas quais eu lutei. Sinceramente, já senti como se Deus demorasse muito para responder minhas orações. Mas o problema é o seguinte: aqui está o que eu aprendi. A razão pela qual esperamos em Deus, a razão pela qual somos obrigados a esperar por Ele, é porque esperar simboliza a nossa falta de controle, simboliza a nossa humildade e obediência. Ou melhor, para alguns de nós, esperar é exatamente o que nos ensinará a ter humildade e obediência. Deus nos faz esperar porque Ele está no controle. E o seu controle vai além do que o de um ser humano. Ele sabe que se você receber uma resposta muito cedo, pela maneira como você fica impaciente com a mentalidade de direito que você tem, ou com a necessidade pelo controle que você tem, Ele sabe que uma resposta às suas orações não lhe fará muito bem, mas sim fará você esperar e purgá-lo de todas as características destrutivas. Isso fará de você um homem ou uma mulher melhor, um melhor servo no corpo de Cristo. A história de um filho prodígio é uma história especial. É uma parábola que fala sobre perdão, misericórdia e a natureza destrutiva do orgulho. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. E aqui é o entendimento que eu tenho sobre essa parábola. De uma forma ou outra, somos todos como esse filho. Muitas vezes não percebemos a bondade de Deus. Muitas vezes não percebemos o amor de Deus. E certamente subestimamos a natureza destrutiva do orgulho. Muitas vezes não apreciamos verdadeiramente o quão abençoados somos. O que eu quero dizer é que o filho prodígio se afastou do seu pai em desobediência, mas ele descobriu apenas o quão brutal é a vida sem o pai. O filho prodígio se afastou do seu pai porque ele estava em busca dos seus próprios interesses, mas descobriu que servir a seus próprios interesses só o deixaria espiritualmente e fisicamente falido. O filho prodígio se afastou do seu pai porque ele estava impaciente. Ele achava que era melhor, mas logo ele descobriu que havia uma bênção maior esperando por ele, se ele tivesse sido paciente. E finalmente, apesar do filho prodígio ter ido embora, quando ele voltou e pediu perdão, ele se afastou dos caminhos pecaminosos. O pai o acolheu de volta de braços abertos. E se você é como esse filho e se afastou de Jesus Cristo, eu o encorajo a voltar para Jesus. Amém.